Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar assim com vocês sobre um lateral que vai ficar em fim de contrato, que o Cruzeiro poderia contratar pensando na temporada de 2023, que eu acho um excelente jogador. Eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Quero falar também sobre os 5 primeiros meses, né, do Ronaldo depois de ter comprado o Cruzeiro e assim, o que mudou até aqui, nessa quarta-feira, completando 5 meses que o Ronaldo anunciou a compra, né, do Cruzeiro. Quero falar com vocês também sobre o Dagoberto, que falou um pouco sobre aquela sua saída dele do Cruzeiro lá em 2013, no caso em 2014, após o título no bicampeonato brasileiro, e também para terminar sobre a renovação de contrato do Daniel Júnior, que temos algumas novidades, e também do volante Mitkov, que assim, qual que é o valor que o Cruzeiro precisa pagar para, no caso, ter os percentuais do jogador. Eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, eu quero aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 500, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje de manhã. O primeiro vai para o Wilson Ribeiro, ele que é de Belo Horizonte. Muito obrigado aí, Wilson. Um abraço para você. E o segundo vai para o Eduardo Santos, que foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje de manhã também. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo, eu vou postar para vocês amanhã por volta das 11h45, meio-dia. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito da Sportbet Brasil, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde nessa quarta-feira vai ter alguns jogos bem interessantes pela Libertadores, que eu quero trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, Palmeiras e Emelec, uma vitória do Palmeiras pagando R$1,19, um empate também R$6,18, Palmeiras jogando dentro de casa. Tem também Atlético Paranaense e Libertad do Paraguai, pagando aí uma vitória do Atlético dentro de casa R$1,71, e o empate também R$3,33, e também algumas outras partidas que eu deixei aparecendo aqui na tela. Então, caso você queira fazer suas apostas na Sportbet Brasil, eu vou deixar aqui o QR Code aparecendo na tela agora e também o link abaixo na descrição. Bom, quero começar falando sobre o Dagoberto, que assim, deu uma entrevista bem interessante ao canal do Samuel Venâncio nessa última terça-feira, falando sobre alguns assuntos, e um dos tópicos que eu queria trazer aqui para vocês é justamente sobre a saída dele, né, do Cruzeiro lá naquela temporada de 2014, que ele fala assim, que faltou respeito nessa sua saída e que foi pouco valorizado. Deu alguns bastidores assim dessa saída, que foi até difícil, né, de entender por que ele não continuou para a temporada seguinte, no caso em 2015. Igual eu falei para vocês, ele que marcou história no clube, assim como o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Marcelo Moreno, enfim, o próprio Marcelo Oliveira e todo aquele elenco de 2013 e 2014, depois do bicampeonato brasileiro. E assim, o Dagoberto relembrou a sua passagem pela Raposa, e que logo depois do título diante a Chapecoense, no caso, ele acabou tendo um episódio que não pegou muito bem dentro do clube, que ele falou o seguinte, abre aspas: eu tinha falado com o Alexandre Matos que o dia que for campeão brasileiro queria férias e queria descansar, e ele falou isso daí está mais do que certo. E assim, ele falou que o principal objetivo do Cruzeiro era ganhar o título, e quando ganhou, depois de vencer a Chapecoense, no caso o Dagoberto perguntou, né, se poderia assim, tirar um tempo de férias, até porque o Cruzeiro já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, e isso não pegou muito bem com o Marcelo Oliveira, o treinador do Cruzeiro naquela época. Apesar do Alexandre Matos ter dado positivo, no caso tinha falado que poderia assim, passar esse tempo de férias, o Marcelo Oliveira não gostou muito, relatou assim o ex-atacante do Cruzeiro. E o Marcelo Oliveira, diferentemente de quase todo o elenco do time, ainda continuou para a temporada de 2015, e pelo visto isso foi um fator determinante para ele não ter continuado aqui na Raposa, onde o Dagoberto ainda completou dizendo o seguinte, abre aspas: a gente tinha sido campeão brasileiro e, em vez de ressaltar aquilo, valorizar, foram criados problemas não só comigo, mas com os outros também, fecha aspas. E assim, bem triste, né, saber isso, até porque eu vejo que se o Dagoberto tivesse continuado por aqui, teria jogado no mínimo mais umas 2 temporadas em alta, tanto que a última temporada boa mesmo aqui, no caso, na sua carreira, foi 2013 e 2014 pelo Cruzeiro, porque depois que ele saiu ali em 2015, foi jogar no Vasco, depois no Vitória, ficou um ano parado, voltou para os Estados Unidos e aposentou em 2019, depois de uma boa passagem pelo Londrina. Ele inclusive tinha feito mais de 18 gols pelo Londrina em 2018, e no caso nunca conseguiu ter aquela boa forma física de conseguir jogar uma temporada inteira depois que deixou o Cruzeiro. E você, o que achou assim sobre essa saída dele
Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda. Vale lembrar que ainda nessa entrevista ele falou que não tem ressentimentos com o Cruzeiro, muito pelo contrário, é um cara aí bem próximo da Raposa até no dia de hoje, e até falou que quer estar presente, né, no jogo do acesso do Cruzeiro para essa volta à Série A. Sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Ronaldo, que nessa quarta-feira completa assim 5 meses da compra do Ronaldo, das 90% das ações do clube por R$400 milhões, onde assim, o Ronaldo já vem fazendo uma gestão bem mais eficiente, que já era de se esperar, desde quando o Cruzeiro foi anunciada essa compra, né, por parte do Ronaldo, até porque o Cruzeiro está numa situação completamente assim, recuperável, né, parecia, e o Ronaldo dando um jeito aí na casa, que estava bastante desorganizado, e que, para você ter uma ideia, a expectativa do Cruzeiro mesmo, principal de folha salarial, era na casa dos R$5 milhões, e que hoje está ali por volta de 2 milhões, de acordo com o Globo Esporte, mas eu acho que esse valor é maior, tá? Eu acho que 2 milhões aí, mesmo o Globo Esporte falando que é isso, eu tenho certeza que é um pouquinho maior, por volta ali dos 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, porque tem vários jogadores recebendo igual o Rafael Cabral, 350, 300 mil reais por mês. Mas enfim, não é inegável, né, que o Ronaldo arrumou muita coisa aqui no Cruzeiro, líder hoje da Série B, de volta às oitavas de finais, mesmo com uma folha praticamente 50% mais barata do que nos últimos anos, ainda conseguindo fazer uma excelente campanha, muito melhor do que em 2021 e 2020, por exemplo, né? Mesmo ali com a saída de alguns jogadores que não pegaram muito bem, como por exemplo aquela saída do Fábio, que foi bem conturbada, né? Não pegou muito bem para o Ronaldo naquela ocasião. Teve, no caso, vários pagamentos de transferban, até aqui foram mais de R$30 milhões só de pagamento de transferban, várias contratações de jogadores, meta de sócios batidas, já estamos chegando a quase 53 mil sócios torcedores, e quando o Ronaldo comprou o clube há 5 meses atrás, era de apenas 10 mil sócios, já garantindo ao Cruzeiro algo próximo de 23 milhões de reais. Fora que dentro de campo tem funcionado muito bem, Paulo Pezzolano foi um acerto gigantesco do técnico do Cruzeiro para essa atual temporada, e o Cruzeiro voltando às oitavas de final da Copa do Brasil, que não acontecia desde 2019, e liderando a Série B, que nunca tinha ficado, né, nenhuma rodada dentro dos 10 primeiros, o Cruzeiro nesse ano aí já indo para sua segunda rodada consecutiva dentro do G4, e agora na liderança. E você, o que achou aí sobre esses primeiros meses bem promissores do Ronaldo? Vamos ver aí como vai ser esse trabalho dele, que tenho certeza vai ser mais pensando também a longo prazo. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, de renovações de contrato e de 2 jogadores que estavam na base do Cruzeiro no ano passado e que começaram a ter as primeiras oportunidades no profissional com o Paulo Pezzolano, onde o Cruzeiro deve resolver essas situações. Um é no caso do Daniel Júnior, que eu já venho falando aqui para vocês há um bom tempo, que deve ter uma renovação de contrato e aumento salarial do jogador, até porque uma das preocupações do Cruzeiro é a multa rescisória dele, que de acordo com o Nicola, o vencimento dele hoje é de 6 mil por mês, e que essa multa rescisória é de apenas 12 milhões de reais, um valor bem baixo, né? É um salário de jogador da base, e que nesse ano ele já tem 17 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. A grande questão nem é em relação ao contrato, porque vai até dezembro de 2023, mas o Cruzeiro deve ter uma ampliação, acho que até 2025 no mínimo, para a Raposa ficar bem tranquilo em relação a isso, e ter um aumento, né, nos seus vencimentos, ali próximo dos 50, 60 mil reais. Espero que ambas as partes cheguem a um acordo o mais rápido possível, até porque o Daniel Júnior tem feito uma excelente temporada até aqui. E além disso, a Raposa só tem 50% do jogador, então se um time quisesse pagar 12 milhões e tirar ele aqui do Cruzeiro, a Raposa ainda ficaria com apenas 6 milhões de reais, seria praticamente repetir aquela novela que aconteceu com o Vitor Roque. Mas em entrevista à Rádio Itatiaia nesse último domingo, o Daniel Júnior deixou bem claro que vai renovar com o Cruzeiro, que quer continuar aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Estou muito feliz aqui e quero muito renovar. Já deixei isso muito claro para todo mundo e é só ver agora o que será daqui para frente, que com certeza eu vou renovar sim", fecha aspas. Então o Cruzeiro aí agilizar o mais rápido possível, porque é um jogador que eu gosto muito e que tem que ter essa ampliação de contrato e também aumento na multa rescisória para o Cruzeiro ficar um pouco mais tranquilo. E outro jogador, a respeito do Mitkov, volante aí que tem apenas 19 anos de idade, vai completar 20 agora nesse mês de junho, onde ele está emprestado pelo Audax Osasco até janeiro de 2023, um empréstimo bem longo, né, aí, mas no caso, se o Cruzeiro quiser comprar 70% dos seus direitos econômicos, a Raposa tem a preferência de compra por 700 mil reais, de acordo com o Globo Esporte. Eu acho um valor até que justo, tá? Bem barato, para ser bem sincero com vocês. É um jogador que de apenas 19 anos já disputou 9 jogos no time profissional, chegou na temporada passada para o time de base, fez 22 partidas pelo Sub-20, além disso já teve boas passagens na base do Palmeiras e do próprio Osasco.
do Audax Osasco de São Paulo, e na minha opinião vale sim a pena. Vamos ver agora se o Ronaldo vai querer comprar, né, o jogador ou não. Eu acho que sim, justamente por conta do potencial que o atleta já demonstrou e o Paulo Pezzolano aproveitando bastante os jogadores da base. Você, o que acha a respeito do Mitkov e do Daniel Júnior? Acho que eles têm que renovar esse contrato, que lembrando, o último que renovou foi do volante Adriano, com o contrato assinado até dezembro agora de 2024, o vínculo dele ia até o final desse ano, então era uma preocupação, né, do Cruzeiro de poder perder o jogador e não render absolutamente nada. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um lateral direito que está de saída do futebol alemão, que na minha opinião poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, que é a respeito do William, ele que no caso estava lá no Wolfsburg da Alemanha, depois de 5 temporadas, jogador que surgiu muito bem na base do Internacional, inclusive com várias convocações para a seleção olímpica, foi campeão lá em 2016 das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Enfim, é um jogador que hoje tem 27 anos de idade, surgiu muito bem no Internacional em 2015, ficou até 2017, quando foi vendido para o futebol alemão, ficou por lá em 5 temporadas, foi emprestado inclusive para o Schalke no último ano, porém nessa atual temporada ele nem entrou em campo e foi anunciado que a equipe alemã não tem interesse de renovar com ele e está de saída, né, do clube depois de 5 temporadas. O vínculo dele vai até o final desse mês de junho, mas ambas as partes já comunicaram que não vão chegar a um acordo. É um jogador muito bom, na minha opinião, tá? Muito promissor também, poderia ajudar bastante. Se ele tivesse contrato, por exemplo, até o final do ano, seria até melhor para o Cruzeiro, porque nesse momento eu acho improvável, apesar de ser um jogador bem interessante, não estaria tão fora assim da realidade financeira do Cruzeiro se estivesse na Série A. Se ele tivesse vínculo até o final do ano e poderia contratar visando a temporada de 2023, eu acho que seria uma boa, mas agora para chegar já para a disputa da Série B, eu acho que não compensaria muito, tá? A última temporada que ele jogou com frequência foi em 2019, 2020, onde ele fez 22 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências no futebol lá da primeira divisão da Alemanha. Jogador que atua como lateral direito, lateral esquerdo, então é bem versátil. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do William, se você acha que poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Lembrando só mais uma coisa aqui, que a janela de transferências do Brasil abre apenas no dia 18 de julho, então se o Cruzeiro quisesse contratar ele, teria que ser depois desse prazo, mas por ser um excelente jogador, eu tenho certeza que vai ter várias propostas e não seria fácil convencer o atleta a ter um salário um pouco mais baixo, como tem feito o Ronaldo com alguns outros jogadores. Eu acho que apenas se fosse para a temporada de 2023, seria um pouco mais viável, né, imaginar o jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que nós já trouxemos aqui hoje pela manhã. Que eu postei agora de tarde sobre o Guilherme Arana e uma treta entre ele e o Cruzeiro, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, além também do vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, envolvendo assim o mercado da bola do Cruzeiro, sobre o Paulo Pezzolano, enfim, tá tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora, junto com o link da Sportbet Brasil, que também está aqui na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!